Campeonato Brasileiro, já estão aqui os professores que vocês vão ouvir agora. O técnico do Botafogo, que atropelou o Colorado, e o Roger Machado. Já tem torcedor do Inter pedindo a cabeça do professor, que poupou o time ontem por causa da Libertadores. Calma, gente. Eu sei que aqui é Brasil, mas não exagerem. Vamos lá ouvir os professores. O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é parte para nós estarmos a ganhar 2-0, sinceramente. Mas depois, eu acho que na segunda parte corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixar jogar o adversário. E aí nós estivemos muito bem e acaba por ser já uma segunda parte muito à imagem daquilo que eu gosto. A opção por preservar alguns jogadores importantes para o jogo da quinta-feira, ela se mostrou acertada, né, porque o principal objetivo nesse momento, né, é a Libertadores no meio da semana e esse jogo importante, decisivo, né? O que a gente não queria era ter contaminado essa decisão importante com um resultado frustrante, né? Uma goleada fora de casa, né, que certamente indigna a todos. É frustrante, né, e agora é a gente se remontar para quinta-feira, né? Nós temos que mostrar algo diferente para o nosso torcedor. São poucos jogos recentes, né, com jogos muito ruins, né, ou se não ruins, né, com resultados ruins e com um número de gols muito grande tomados, né, e que a nossa equipe não costumava tomar, né? Nós precisamos achar soluções. É isso, hein, Eugênio? Tá tomando muito gol o Inter, hein? Nessa semana tomou, se a gente pegar os últimos 3 jogos, né? Tomou 4 do Corinthians, 3 do Atlético Nacional e ontem mais 4 do Botafogo, né? A média é altíssima. Tomado 3 10 gols em 3 jogos. Casa também, né? Não é isso? 10 gols em 3 jogos, né? Mas eu tô pegando só esse recorte dessa semana agora, que foi uma semana muito difícil pro Inter. Levou o primeiro gol logo no início do jogo, isso já condiciona a partida toda, né? Porque esse Botafogo é um Botafogo de transição. Para um lado e para o outro. O jogo ontem é um jogo que não parou. Sim. Era um jogo lá e cá o tempo todo, muita velocidade, muita intensidade. E o Botafogo ganhou o jogo em todas as jogadas, né, dos gols que ele marcou, jogadas de transição. Olha só, belíssimo passo. O Marlon Freitas dá 2 assistências. Mas sempre isso, acelerando e contando com boas finalizações. Eu até peguei aqui, Abel, o meu caderninho, depois já apareceu o caderninho, vamos ver os lances do jogo aí. Tem a estatística dos gols esperados, que mede o quê? A probabilidade de gol a cada finalização. O Botafogo marcou 4 gols. A probabilidade dele, somando todas as finalizações que ele fez no jogo, ao final dos 90 minutos, era de 0,89, ou seja, não chegava a um gol. Ele superou em mais de 3 gols a expectativa. Por quê? Se a gente pegar cada um dos gols marcados pelo Botafogo, o do Igor tinha 6% de probabilidade de entrar. Esse aí que a gente está vendo, do Cuiabano, 2%. Alex Telles também 2% e o do Arthur 5%. Ou seja, porque são chutes de longa distância, chutes de alto grau de dificuldade. Normalmente essa bola não entra. E o Botafogo foi muito feliz nessas finalizações. Tem que dar também esse mérito ao Botafogo, que a probabilidade era pequena e o Botafogo conseguiu. Esse foi o único que não saiu em transição, né? O Botafogo tinha bola no ataque, já ela vai chegar até o Alex Telles, que tem liberdade para dominar e chutar. Ele chuta muito bem, está de fora da área. Então o jogo foi atípico por tudo isso, porque o Botafogo acertou finalizações de pouca probabilidade, porque ele fez um gol muito cedo, e o Inter foi o time que mais finalizou no campeonato, na rodada, melhor dizendo, até aqui. Ainda tem um jogo hoje para fechar a rodada, mas nos jogos que já aconteceram na rodada, foi o time que mais finalizou e não marcou o gol. 19 finalizações do Inter, nenhum gol marcado. Só quem finalizou mais que o Inter na rodada foi o Fortaleza, mas ele fez 5 gols. O Fortaleza finalizou 20 vezes e fez 5 gols. O Inter finalizou 19 e não marcou gol algum. São coisas do futebol. Não dá para dizer que o Inter jogou bem, porque a defesa foi muito frágil. Tomou 4 gols, poderia ter tomado mais um nesse lance aí. Mas o futebol é assim, é de quem consegue acertar lances decisivos, e ontem o Botafogo foi muito bem nesse aspecto. Em momentos, desculpe, Mário, momentos fundamentais do jogo, né? O Botafogo não só faz 1-0 cedo, como faz 2-0 no melhor momento do Inter no jogo.
No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Inter praticamente inexistiu. E quando o Roger fala de mostrar algo diferente, quando você poupa para alguma coisa, não é verdade? Em casa, quando você poupa um dinheirinho, é para comprar uma casa, é para comprar um carro, é para mostrar algo lá na frente. Essas poupanças do Inter não estão mostrando essa hora do saque. Né? Mesmo muita contestação naquela substituição do Alan Patrick no intervalo contra o Corinthians. Isso não rendeu frutos no jogo na Colômbia. E agora chegou um momento limite para o Inter. Porque esse jogo da Libertadores é a vida do Inter na competição. E é para isso que o Inter está poupando. Então está na hora de mostrar jogo, porque senão o Roger vai ser muito cobrado. Já está sendo. Mais do que está Lembrando que o Botafogo também tem um jogo fundamental pela Libertadores contra o Estudiantes. Na terça-feira ou na quarta? Quarta-feira. Na quarta-feira, no estádio Newton Santos. O Botafogo já entrou mais inteiro no sentido dos seus titulares, até porque o Botafogo está sofrendo muito com contusões também, tá? A vida está difícil. O Paiva, ele está buscando soluções dentro de um cenário que o Inter e o Roger também estão passando, que são das ausências, né? O cenário das ausências. O Inter tem ausências pesadíssimas. Até a gente falava... há 2 meses atrás, nem isso, 1 mês atrás, sobre o bom momento tanto de Borré quanto de Ener Valencia, que era uma ótima dor de cabeça para o Roger, quem que ele poderia cravar ali como titular, porque os dois estavam correspondendo num determinado momento, ele não tem os dois, né? Nenhum deles à disposição. Então, ontem, além dele poupar, nas outras rodadas, ele já precisava, inclusive, lidar com ausências importantes, principalmente do ataque do Internacional. E, pro lado do Paiva, essa... por enquanto, solução que ele encontra de dobrar os laterais ali com o Cuiabano sendo esse jogador já na segunda linha mais avançado, tem dado muito resultado. Né? O Cuiabano, antes do Telles chegar, ele fez uma temporada muito legal com o Botafogo, naquele momento do Botafogo, depois caiu um pouco, mas lá na frente sempre se apresentou muito bem. Então agora essa solução que ele encontra ele sempre foi do lado esquerdo é muito legal. Um lateral que apoia muito, é muito forte, tem muita força. Então ele acelera para cima da marcação e vai muito bem, chuta forte. Finaliza bem, né? Isso que Muito bem, forte. muito bem. Ele ano passado, ele se lesiona naquele jogo com o Palmeiras, aqui no Allianz, em que o Botafogo passa das oitavas de final para as quartas. E é justamente o momento em que estava chegando o Alex Telles. O Alex Telles chega, o jogador de seleção brasileira, toma conta da posição, bate pênalti, bate escanteio, bate falta, fez gol na final da Libertadores, inclusive, e toma conta. E agora ele volta e o Botafogo tem essas carências. Então ele começou a ser testado como atacante pela esquerda, onde ele entrega muito bem. E o Paiva tem feito essas... Por exemplo, a zaga, ele não tem a zaga titular. Então tá jogando a zaga, teoricamente, a reserva, que tá ganhando ritmo. E são bons jogadores, né? O Jair, o David, o Ricardo, eles vão tentando ali para ver o que é possível. O Botafogo tem mudado ali, tem alternado a formação no ataque. Chegou a jogar com 2 centroavantes em alguns momentos. Aí perdeu um deles, né? O uruguaio. E ontem ele traz o Arthur para dentro. O Arthur sai da ponta, fica o Jefinho na ponta direita, o Cuiabano na ponta esquerda e o Arthur vem jogar por dentro, onde ele já jogou na época do Bragantino. E faz o gol, né? Com mais liberdade de movimentação ali. E ele vai testando o elenco. Mas muito por conta da ausência do Savarino, né? Sim. Aí não tem, você tem que tentar... Reposicionar o Arthur, né? Reposicionar o Arthur e o próprio Cuiabano, porque o Savarino pode jogar aberto pela esquerda e vinha jogando, muitas vezes, aberto pela esquerda. A questão é que ele, em alguns momentos, passou a jogar com 2 centroavantes. Ontem já não foi assim, foi só um centroavante, com o Arthur fazendo o meia por ali. Ele tem peças que estão evoluindo, isso é importante. Peças que estão evoluindo ao longo da temporada. O Arthur começou mal, agora já está melhor. O Jefinho também era uma peça fora do baralho, hoje já passa a ser muito usado. E uma carta, né? E agora você tem o Cuiabano também levantando o dedo e dizendo presente. Estou aqui, gente, posso colaborar. Então ele vai conseguindo potencializar um elenco e com isso crescer de produção. Ainda é muito irregular o Botafogo, mas vem conseguindo resultados interessantes. E ontem o John, peça fundamental, né? Voltando muito a ser o que o John foi na temporada passada, porque essa temporada passou por alguns vacilos. Tem passado, né? Super goleiro. Fechadinho, escanteio, fechadinho ali. Mas ontem ele fez ótimas defesas, porque
Até o Paiva fala isso na coletiva, né? O Eugênio, ele abre o comentário falando que o gol cedo condicionou o jogo, condicionou para os dois lados, porque o Botafogo baixa muito. E aí o Inter, com a bola, começa a trabalhar mais e a pressionar o Botafogo. Está lá em cima. Exatamente. Só que, com as ausências dos seus principais jogadores, cai muito, né, a qualidade. O Thiago Maia, mais avançado, não consegue fazer essa função de ser o articulador da equipe. E aí, de fato, o Inter não consegue sucesso nesse momento. Aí, nessa bola esticada, com a presença do Marlon Freitas ontem sendo muito importante nessa esticada, o Botafogo vai aproveitando, mega aproveitamento desses chutes dos seus laterais, entre aspas. Outro nome para cobrar do Ricardinho, hein? Marlon Freitas. Vai anotando aí. 2 assistências. É o líder de assistências da rodada. E ficou evidente... o Max são só 11. E ficou evidente Só como... cobramos 3 até agora. Tem 8. Uma coisa que a torcida do Inter vem falando também, né? Quando precisa substituir os zagueiros, a dupla de zaga, o Vitor Gabriel voltando de lesão, mas o Vitão, o Rorel, ele é muito lento, né? E isso é uma coisa que a torcida do Inter também já pegou no pé muitas vezes. O andamento do placar ontem propiciou ao Botafogo e também poupando energia. No fim do jogo já tinha os titulares guardados para esse jogo, essa prova de fogo contra os Estudiantes, né? A gente falou de laterais, o Botafogo acaba o jogo ontem com o terceiro lateral esquerdo, que é o Marçal. E tanta gente que foi utilizada e o Renato Paiva está na dele mesmo. Tem que economizar, porque contra os Estudiantes a parada vai ser bem dura.